Olá, você que está aí. Hoje é um efeito muito especial. É uma rosinha aqui do meu jardim para você. Nesse momento nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. Você que está aí, né, muito curioso, que livro ela vai ler? No Novo Testamento nós acabamos de ler Atos dos Apóstolos. E nesse momento a gente vai começar a ler o livro de Romanos. Romanos. Você precisa ler comigo o livro de Romanos, certo? Então, nesse momento, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, né? Depois de Atos, você vai abrir no livro de Romanos 1 e hoje nós vamos dar início a essa leitura, tá bom? Ele fala assim: a boa notícia para todos. Que notícia será essa que Deus tem para nós? Que ele diz que é boa para todos. Você precisa saber, né? Então fique aí comigo e vamos ler junto Romanos 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Quem escreveu o livro de Romanos? Paulo, nosso apóstolo, muito usado por Deus. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então, 2. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, certo? Por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. 3 e 4. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Então, Paulo está falando aqui justamente de Jesus Cristo, da veracidade da existência de Jesus, né? E ele está proclamando e falando sobre esse Cristo que ele conheceu. 6. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Então, Deus veio também para os romanos. 7. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama, a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, ele sauda as pessoas com a graça do Pai e de Jesus Cristo, certo? Amém. Crendo no Pai e no Filho. Amém? Ele fala assim no 8, estamos lendo Romanos 1, versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. 9. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anuncio a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês. 10. E oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. 11. Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Olha só, Paulo queria visitar e fortalecer. Você que é cristão, visite, né? Ou então pelo zap, agora que a gente não está podendo visitar, mande uma palavra, né? Faça como Paulo, encoraje uns aos outros, né? No amor de Cristo. 11. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. 12. Quer dizer para que nós animemos uns aos outros. Amém. Por meio da fé
que vocês e eu temos. Então, quando a gente vai visitar ou quando a gente troca uma ideia, né, com relação à palavra de Deus, a gente se fortalece mutuamente, né? Eu ajudo você e você me ajuda. Amém? É assim que funciona no reino de Deus. 13. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês, também como tem acontecido entre outros não-judeus. Então ele estava pregando, ele pregava também aos não-judeus. Pois é, meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instruções. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Então ele está falando aqui justamente disso de pregar a boa notícia toda. Ele está dizendo aos que têm estudo, aos que não têm, aos que são cristãos, que não são. Nós devemos pregar toda a criatura, certo? Sem distinção, porque nós não sabemos, você não sabe, eu também não sei quem é o escolhido de Deus, né? Só Deus sabe. O poder do evangelho. Agora Paulo vai falar em Romanos 1:16 sobre o poder do evangelho, que eu tenho vivido, e você que já é cristão também, né, tem provado e vivido desse evangelho poderoso que nós temos em Jesus Cristo. Ele fala assim, acompanhe lá na sua Bíblia, 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E por meio da fé, tá? Do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então nós somos aceitos pelo poder da sua fé, né? De crer nesse Jesus Cristo que veio, crer que ele tem poder para mudar a sua história. E só Jesus pode salvar. Amém? Continuando, 18. No céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha só esse pedacinho que eu vou até reler, tá? 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então ele está falando aqui que a maldade que você pratica e que não é para praticar, ela acaba envergonhando o evangelho, né? Porque o evangelho não é coisa ruim, ao contrário, é uma coisa boa que mude, que transforme, né, as pessoas em pessoas melhores, né? Não piores, né? Então, se você é um crente que está envergonhando, é melhor que você não tivesse nem conhecido a Cristo, ok? 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é. Mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e as suas mentes vazias, até coberta de escuridão.
Olha, isso aí estamos vivendo, hein? Tá vendo como a Bíblia é atual? É um livro tremendo, a Bíblia Sagrada. 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Estamos vivendo isso, gente? Sim. Essas relações vergonhosas, o certo ficou errado, o errado ficou certo, né? Dão glória ao que não merece glória. E Deus vai ficando. Aqui em Romanos ele está falando que a glória de Deus é vista em todo canto. Você olha para a natureza, olha para o amanhecer, para o entardecer, para o anoitecer. Olha para sua família viva, acordada. Uns aí ilesos desse vírus. Tudo isso mostra a glória de Deus. Mas Deus não está feliz, viu, gente, com o que ele está vendo. E ele está falando aqui em Romanos que ele entregou as pessoas. Lembra de Pilatos, que lavou as mãos com relação a Jesus, para que fizessem o que quisesse? Assim mesmo é Jesus Cristo, né? Deus, ele está nesse momento, eu creio, né? De deixar a gente fazer o que te quer, né? Bora ver o que vai dar. E você aí, que está aí do outro lado, o que você acha que vai dar isso aí? Em que vai terminar isso? Boa coisa não vai terminar, né? Estamos vendo isso. Eu vou tirar que a minha rosinha aqui está se desfazendo. Vamos continuar a leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro de Romanos, versículo 24 agora. Por isso Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do seu coração. Ó, o coração que Deus fala, não é isso aqui. É na mente, tá, gente? Então, o que você quer, faz o que tu tá afim aí. Bora ver no que vai dar, né? Então, Deus, aqui em Romanos 1:24, diz que ele deixou as pessoas fazer o que elas querem. 25. Eles trocam. Ah, já falei isso aqui. Não. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem a coisas que Deus criou. Então aí a gente dá uma aulinha dessa para as crianças e a gente que vê que tudo que tem nesse mundo que você olha foi criado por Deus. Em etapas, certo? A Bíblia fala. E aí ele está dizendo aqui em Romanos que a gente deixa de adorar a Deus, o Criador, que criou todas essas coisinhas, para adorar as coisas que Deus criou. Olha só, forte, né? Mas é real. E adoram e servem a coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. 27. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então, você que era curioso, onde é que está escrito na Bíblia sobre essa troca de parceria de homem com mulher, né? Com mulher, né? Da relação normal que Cristo fez, homem e mulher. Onde é que estava escrito? Em Romanos 1:24, 25, 26, 27, está falando, afirmando isso, né? A respeito desse erro que Deus permitiu. Então, se está acontecendo hoje, é com a permissão de Deus. Agora, no que vai dar, só Deus sabe.
também, né? 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, né? Então, isso aí que está acontecendo na nossa vida, né? As pessoas falando, eu tenho que ser feliz, o que importa é ser feliz, é bíblico, viu? 29. Então, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, calúnias. 30. E falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Caraca, isso é muito real. 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las e pior, ainda aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Sem comentário, né, gente? Só a leitura já diz tudo. Para você aí que não aceitou Jesus ainda, né, que para você talvez isso aqui seja um espanto. Tá escrito mesmo, tá? Por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia Sagrada. É porque a Bíblia, ela esclarece tudo. A Bíblia, na verdade, é um passo a passo para desmascarar o inimigo de nossas almas, que não quer que eu e você sejamos salvos ou que estejamos com Cristo na volta. Vocês estão vendo essas nuvens aí? Jesus vai vir nas nuvens. E não vai ser um dia bom, viu? A gente também já leu lá em Amós. Vai ser um dia agoniante. Porque se você se encaixa nessa leitura de Romanos 1, tá fazendo o que quer, o que importa é ser feliz, cuidado. A conta chega, tá bom? Eu vou orar agora por você e por mim, tá, gente? Porque o fato de eu ler a Bíblia, de eu buscar a Cristo, eu também, todos os dias eu tenho que lutar para não cair, tá? Eu tenho que lutar para fazer o que é certo, eu tenho que lutar contra minhas vontades erradas. Não pense que o fato de aceitarmos a Jesus e estarmos com Cristo, que a gente não tem pressão do mundo, temos. Que a gente não tem vontade de fazer as coisas erradas, temos. Mas nós temos que lutar, certo? E isso é com oração que a gente luta. Oração e leitura da palavra. Isso é muito importante. E se você pode, gosta e quer, jejue. Nós estamos vivendo um momento muito ruim, né? Que o jejum está sendo muito importante. Naquela época com Jesus, os discípulos queriam, ele disse, não, eu estou aqui, né? Quando eu for, aí sim vocês vão ter necessidade de oração e jejum. Então, ore, jejue pelos que você quer, que sejam salvos, né? Que consigam entender, né? Porque eu entendo também, gente. Eu antes de ser cristão, eu também não entendia, não queria nem saber de coisas do céu, mas hoje eu vejo a importância. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Amém? Então vou orar agora por você e por mim, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pela leitura da palavra. Obrigado por existir a Bíblia Sagrada. Abençoa todos aqueles que estão aí comigo, que vão ver daqui a pouco. Abençoa esse canal do YouTube, Ranildes Barros, onde a leitura da tua palavra está sendo pregada em cada vídeo, Senhor. Para que as pessoas vejam que está escrito, Senhor, que a tua palavra é a verdade. Oh Deus, como é atual, Senhor, a leitura. Parece que foi escrita nesse momento, Senhor. Porque tudo que lemos agora em Romanos 1 está acontecendo, Senhor. Mudanças de relacionamentos, mudanças do que é certo virando errado,
Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda a permanecer firmes, fazendo aquilo que te apraz. Ao meu irmão ou irmã que está aí do outro lado, que por algum motivo se desviou, Senhor, dai forças para que ele possa voltar, Senhor. A tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, Senhor. Então não podemos ter, Senhor, a nossa esperança em homens. Temos que ter a nossa esperança em Cristo, que foi certo, que foi ressurreto e que vai voltar, Senhor. Que foi lá para o céu, Senhor, preparar um lugar para cada um de nós. Senhor, nos ajuda a entender. Tira, Senhor, o pecado da mente, dos olhos daqueles que ainda não te aceitaram, para que eles possam, Senhor, entender a tua palavra, que é libertadora. Em nome de Jesus eu oro por cada um, Senhor. Leva a paz àquele que está aflito nesse momento. Dai a cura àqueles que tu queres que sejam curados, Senhor. E muito obrigado pela minha salvação e por mais um dia de vida. Usa, Senhor, a minha vida para a leitura da tua palavra. Que as pessoas possam, Senhor, através da leitura da Bíblia, Senhor, serem confrontadas, serem abençoadas, serem advertidas, Senhor, a mudar de rumo. Em nome de Jesus eu te peço e te entrego essa oração. Amém, Jesus. Obrigado. Beijo e até a próxima. Tchau.